A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Vou pedir a gentileza escreverem aí pode ser nas perguntas aí, se estão me ouvindo bem, por favor. Ótimo, muito obrigado, Rosemary. Bom, primeiramente, boa tarde, tá? Bem-vindos a mais um webinar TOTS Responde. Hoje vamos falar do livro Caixa Digital Produtor Rural, da linha DataSul. Eu sou o Douglas de Andrade, tá? Eu faço parte aí do time da consultoria de segmentos. A consultoria ela é voltada ao produto, tá? A legislação para aplicar no produto, em todos os produtos da TOTUS. Eu faço parte também do grupo de empresas pilotos aí junto ao Fisco, dos módulos de SPED, né? Simplificação e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional. Bom, nossa agenda hoje eu vou falar a consultoria, tá? Represento a consultoria, nós vamos falar um pouquinho da parte conceitual, tá? É um overview aí da parte conceitual do livro, que é uma obrigação nova aí para muitos, né? E depois vai entrar o Fausto, tá? Que é do produto, e aí ele vai informar sobre as alterações aí, as implementações no produto. Ao final nós vamos abrir para dúvidas, tá? Então quem já tiver durante a apresentação alguma dúvida já pode ir perguntando. Ao final aí nós vamos respondendo aí mediante o conteúdo da nossa apresentação. Essa apresentação ela está sendo gravada, tá? Vai ficar disponível depois também em Toto Soluções, no canal do YouTube. Creio que em uma semana, no máximo 10 dias, vai estar disponível. E também no portal lá da consultoria de segmentos, em eventos Responde, lá realizados, também é possível acessar por lá. No lado direito aí também nós já salvamos o material, tá? Então tem um PPT aí tanto da parte conceitual quanto da parte do Fausto que vai entrar depois aí do produto. Tá em PDF, quem quiser baixar, já está disponível aí também a documentação, tá? Bom, pessoal, vamos dar início aí. Então, vamos falar um pouquinho do livro Caixa Produtor Rural. Qual é a finalidade dele, né? Apurar o resultado da atividade rural, ou seja, as receitas menos as despesas e os investimentos realizados aí no, no ano, tá? Esse ano a entrega é referente a 2019 e tendo um resultado positivo, ele vai integrar aí o imposto de renda da pessoa física, tá? Lembrando sempre que o livro Caixa Digital Produtor Rural, ele é destinado somente a pessoas físicas, tá? Então, o que são consideradas atividades rurais, né? São agricultura, pecuária, apicultura, avicultura, é sempre voltado ao trabalho rural mesmo, não tem industrialização, tá? Isso é que é bom frisar bem, porque tem alguns casos aí que eles utilizam de cooperativa, então tem que atentar a isso. Para esse ano a Receita Federal não exigiu muitas validações, tá? Mas pode ser que eles utilizem essa entrega aí para começar a monitorar isso daí. O beneficiamento de produtos agrícolas também, né, descasque de arroz, outros produtos semelhantes, debulha de milho e conservas de frutas. O que não se considera atividade rural? A industrialização de produtos, tais como bebidas alcoólicas, né, arroz beneficiados em máquinas industriais, como eu falei há pouco aí, e a fabricação de vinho e uvas. Também não se considera o pescado in natura, e as receitas provenientes de arrendamento de máquinas. Então, é um aluguel, ele não entra como na atividade rural, tá? Se a pessoa alugou, ele vai entrar direto lá na tributação dele no ajuste de imposto de renda.
Dando continuidade aí à parte conceitual, vamos falar um pouquinho de receita bruta. Então, a receita bruta da atividade rural, ela abrange toda a operação aí da venda, né? Incluindo os impostos, tá? Nesse caso aqui, que nós mencionamos aí, está disponível, o ICMS, ele inclui o valor da receita, tá? Da receita bruta, e também o fundo rural para aqueles que recolherem. Quando a receita bruta total no ano não atingir, né, não exceder 56 mil reais, a entrega do livro, ele não precisa nem fazer o livro, tá? Eu vou falar qual é o limite para esse ano, mais à frente, mas se ele não atingir 56 mil reais, a prova pode ser somente documental. Então não é necessário escriturar um livro caixa, nem físico, por exemplo, tá? É só mesmo prova documental. Então integram a receita bruta, tá? Os valores recebidos de órgãos públicos, tais como os auxílios, subvenções, subsídios, e também no programa Proagro. Alienação de investimentos utilizados na exploração da atividade rural. Então, vendeu um trator lá, uma máquina qualquer, faz parte da atividade dele, ele entra como esse valor da venda entra como receita. Entrega de produtos agrícolas pela permuta com outros bens ou dação em pagamento. Então, a permuta também aí tem que ficar atento que ela entra também como uma receita bruta. As sobras líquidas decorrente da comercialização de produtos agropecuários e o valor pelo qual o subscritor transfere os bens e direitos utilizados na exploração. Então, ele investiu lá um capital, tem que ter atenção aí quanto a essa lei, tá? A Lei 9.249 de 95, onde essa integralização de capital, ela também é considerada como receita bruta. Quais os documentos utilizados na atividade rural, né? Então, na receita, os documentos usualmente utilizados, né, são a nota fiscal de produtor rural, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal de produtor e demais documentos reconhecidos oficialmente. Isso daí vai depender do fisco, tá, da unidade federativa. De repente, a Secretaria da Fazenda Estadual ela tem algumas obrigatoriedades para o produtor rural. Então, tem que ficar atento a isso daí também, quais são as obrigatoriedades. Quanto às despesas de custeio e investimento, também são comprovadas por documentos idôneos, né, como nota fiscal, fatura, recibo, contrato, laudo de vistoria e até a folha de pagamento. Tem que sempre identificar a destinação, tá? Então, ainda que tenha um contrato, tem que estar bem especificado as partes. A nota fiscal simplificada e o cupom fiscal, que é aquele cupom de máquina registradora, ele também serve como um documento hábil para declarar uma despesa, tá? Porém, ele tem que estar com os dados aí, o CPF do produtor rural, para ele poder ser considerado a despesa. Alienação de bens, eu já falei um pouquinho acima, um pouco antes, né? Então, a receita da atividade rural, quando for decorrente a alienação, vender um trator faz parte da atividade rural, ele vai ser considerado receita bruta. E o documento aqui pode ser um documento entre as partes, com data e o valor normal assinado entre as partes, com os dados de cadastrais, né? Seja CPF ou CNPJ. Aplicação de recursos. Despesa de custeio, tá? O que é considerado? É aquela necessária para a percepção do rendimento. Então, para movimentar toda a atividade rural, ele tem essa despesa e isso daí é considerado para apuração do resultado. Investimento e aplicação de recursos são aquelas que visam o desenvolvimento da atividade, da expansão, da melhoria e da produtividade, como benfeitorias resultantes da atividade de construção, até uma estrada ela é considerada uma benfeitoria, tá? Aquisição de tratores, implementos e equipamentos. Estradas, aqui como eu falei, estradas que facilitam o acesso à circulação à propriedade também é um investimento.
não constitui investimento. O custo de aquisição de terra nua. Então, foi adquirida uma área onde ela não tem nenhuma construção, nenhuma instalação, ela não pode ser considerado investimento e não vai ser considerado na atividade, aí, no resultado do produtor rural, tá? Bem como também o valor da venda também não constitui atividade rural aí. Nesse caso, ele tendo um ganho de capital, ele vai fazer diretamente na declaração do imposto de renda de pessoa física do produtor rural. No caso de pessoa física, tá? Da declaração de ajuste anual. Não entra aqui no livro Caixa Digital Produtor Rural. Bom, o resultado da atividade rural ele é considerado, né, a diferença entre as receitas, as receitas recebidas e as despesas de custeio de investimentos pagos no ano calendário. Pode ser referente a uma unidade, quer dizer, deve abranger todas as unidades, mesmo que em uma ele seja o individual, né, seja o único, e ele participe em outras, ele tem que declarar tudo nessa declaração dele pelo CPF dele, mesmo que ele tenha a participação. Se o resultado da atividade rural for negativo, ou seja, um prejuízo, ele entregando o livro, né, fazendo a escrituração, ele pode compensar esse prejuízo nos exercícios posteriores, tá? Se ele não fizer a escrituração, mais à frente eu vou falar de uma outra forma de tributação que tem, que é a tributação presumida, ele não tem direito à compensação. Os rendatários condôminos, né, e os parceiros, eles devem apurar o resultado separadamente, como eu falei há pouco. Então, na proporção dos seus rendimentos e despesas que couberem. Então, ele tem a atividade dele, ele exerce só em uma unidade, ele vai entregar dele. Se ele tem exploração em outra, ele vai ter o que ele participa nessa outra e também entregar junto nesse livro dele. Então, cada um faz a sua. Aqui eu vou falar de uma peculiaridade que tem na apuração do resultado, tá? Então ela pode ser apurada contabilmente aí pelo livro caixa, e aí se chegar ao resultado, né? A diferença positiva ou se tiver um prejuízo, ele vai poder compensar. Se for positivo, ele vai ajustar no imposto de renda dele a pagar da pessoa física. E ele também pode fazer de forma de presumido, tá? Então ele apura um resultado da atividade, né? Ele pode fazer sobre percentual da receita bruta. E nesse caso ele não vai deduzir as despesas. Então a receita bruta dele, ele pode tributar em 20%. Porém, se ele tiver um prejuízo acumulado em outros anos ou posteriores, ele não vai poder compensar porque ele optou pela forma presumida. Mas também ele deverá apurar todo o livro, tá? Lançar todas as receitas e despesas. É somente para o recolhimento aí que ver o que é mais vantajoso aí para o produtor rural. Mas a escrituração, os lançamentos é como se fosse igualzinho no livro caixa, tem que lançar tudo. Quando a exploração for aí cônjuge, um casal, né, os cônjuges, pode ser feita a declaração em apenas a declaração de um deles, tá? Não precisam ser feitas duas declarações. Nada impede isso também. Outro ponto importante, os encargos financeiros em decorrência de pagamento de empréstimos e financiamentos envolvidos na atividade rural, eles são dedutíveis na apuração do resultado, porém somente quando do pagamento, tá? Então não é à medida que vai pagando e aí vai incorporando lá na despesa no resultado e aí sim ele pode alocar essa despesa. Aquisição de bens por meio de consórcio e arrendamento. É a mesma coisa, ele só vai poder lançar isso aí na despesa como um investimento lá, somente quando o bem ele já tiver recebido o bem. Então, ele está pagando um consórcio, não foi contemplado, ele não é identificado como uma despesa, tá? Somente quando ele tiver de posse do bem, aí ele pode ser lançado aí como uma despesa de investimento, na verdade, né? Na movimentação bancária, os lançamentos, né, devem fazer parte só da atividade rural. Então, tem muito produtor rural que pode movimentar suas contas particulares, né? Então, na verdade, o lançamento, ele é só o que se refere, o que vai no livro é só o que se refere à atividade afim, que é a atividade rural. Esse livro, ele não é uma conciliação bancária, tá?
Então, por enquanto, a Receita não está fazendo nenhum cruzamento, então ele não vai consolidar os saldos de conta corrente. Então, não se trata de uma conciliação bancária, você vai extrair os valores lá do extrato a que se refere à atividade rural. Todo ano o saldo no final do ano é zerado, né, na apuração, e o saldo inicial vai ser sempre zero. Ele não vai puxar o saldo da conta corrente do ano anterior. Então, o saldo inicial do livro do próximo ano, ele vai ser sempre zero. Só um momentinho, por favor. Podem ter outros valores que não façam parte aí da atividade dele. Sei lá, ele movimenta a conta aí de um condômino dele, ou sei lá, de um parceiro que não se refira à atividade dele, não pertence a esse valor. Então, esse valor que transitar pela conta corrente dele, ele tem que jogar lá no registro como numerário em trânsito, tá? Até na questão de adiantamento, tem uma opção lá. Então, sempre que não for envolver a apuração do resultado desse ano, ele vai ter que lançar como numerário em trânsito o código 999. Outro ponto também que gerou dúvida, tá? Nos nossos chamados lá na consultoria foi o recebimento a prazo. Então, tanto as receitas de alienação quanto da produção, se elas forem recebidas a prazo, ela vai ser considerada no momento de recebimento de cada parcela. No caso de contrato de compra e venda, numa devolução, ela também vai ser considerada uma despesa, né? Vai ter que excluir, na verdade, lá da receita bruta, no mês em que ela for feita a devolução. Então, é sempre no mês que for efetuada a operação. E também na bolsa de mercadorias, nas vendas de produtos, né, com preço final sujeito à cotação de bolsa, essa diferença aí vai ser computada como atividade, como resultado também na atividade rural, tá? Vai compor aí para o resultado. Então, tendo uma diferença aí no fechamento da bolsa, também é considerado uma receita. Outro ponto também que temos aqui é a retenção de impostos pela fonte pagadora. Então, o produtor rural emitiu a nota, né? E aí a fonte pagadora lá reteve o imposto para a pessoa jurídica. Então ele vai ser declarado aqui no registro QCEM com o código 999 e aí ele tem que pôr todos os detalhes da nota fiscal, né, de origem, no histórico ele vai detalhar isso e os valores que foram retidos, né, e os dados da nota fiscal. Esse procedimento também deve ser adotado nos casos de abatimento de vendas, né, que ocorrem posteriormente à operação, e aí são os descontos condicionais concedidos. Teve uma alteração no layout da Receita Federal, né? Então é o CAEPF. Então agora quem deve colocar o CAEPF? O CAEPF é o cadastro, né, da Receita Federal de informações econômicas, de atividades econômicas para pessoas físicas, ou seja, aquelas que não têm cadastro no CNPJ. Então ele obrigatoriamente tem que, se ele explorar individualmente, ele tem que informar o CAEPF e quando for coletivo, né, no caso de condomínio, sei lá, outra das formas que tem, um só desses representantes é que vai colocar o CAEPF. Então, quando a exploração for coletiva. Obrigatoriedade, prazo de entrega e penalidades. A obrigatoriedade, né, para quem teve uma receita bruta anual, né, a receita bruta anual em 2019, teve uma excepcionalidade, eu vou falar mais à frente, mas a priori para 2021 vai ser 4 milhões e 800 mil. Para esse ano, entrega 2019, entrega 2020, eles colocaram uma receita bruta acima de 7 milhões e 200 mil reais, tá? Mas para 2021 já vai valer uma receita bruta aí de 4 milhões e 800. O prazo de entrega para esse ano é até o dia 30 agora de abril. Ele acompanha o calendário aí do imposto de renda de pessoa física, né, o ajuste anual. Também está sujeito a multa, né, por não entrega, no caso aí R$ 100 por mês calendário ou fração, e 1,5% aí sobre o valor de cada operação, cada informação prestada incorretamente ou por omissão. Residentes no exterior que explorem aqui no Brasil, ele já é tributado no fato gerador dele a uma alíquota de imposto de renda aí de 15%, né?
Atividade rural exercida no exterior. Então, ele está estabelecido no Brasil, exerce no exterior. Essa atividade desse produtor rural, ela não vai no livro caixa digital, tá? Ela vai ser lançado, o resultado vai ser lançado direto na apuração de ajuste do imposto de renda dele, pessoa física. Conforme eu informei aí, teve alteração, né? Então, referente ao ano calendário 2019, essa entrega agora em 2020, está obrigado a entregar o livro quem teve receita bruta de 7 milhões e 200 mil reais ou mais, tá? Receita bruta acima de 7 milhões e 200 mil reais. A transmissão do arquivo, como que ela é feita? Então, o produtor, né, o contador, ele vai entrar lá no portal da Receita Federal, no ECAC, ele vai acessar com o certificado digital, vai entrar aqui lá no menu, tem o ícone cobrança e fiscalização. Ele vai selecionar o campo obrigação acessória e clicar no ícone enviar. Assim, vai ser disponibilizado o programa validador da LCDPR, que é esse aqui, é a coleta nacional. Mediante esse validador, ele vai importar o TXT, né, que é gerado pelo sistema, vai fazer o upload para essa coleta e vai transmitir por aqui mesmo. Automaticamente o recibo será salvo no computador, tá? Estando tudo certinho e validado, já é salvo o recibo. Eu já finalizei a parte conceitual, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho do espaço legislação da TOTUS, não sei se todos conhecem. Então, você pode acessar ele em totus.com. Vou fazer uma demonstração aqui rapidinho. Então, em totus.com, o cliente vai clicar aqui, sou cliente, espaço legislação. Vai aparecer um pop-up, a gente pede aí, por gentileza, cadastrar um e-mail, né? Porque aí você vai estar atualizado com a legislação e tudo que há de novo aí de obrigações acessórias, enfim. É um serviço gratuito, cadastrou o pop-up, cadastrou o e-mail, vai receber as nossas notícias. Dentro do espaço legislação, nós temos aqui em cima as principais 4 obrigações do momento, inclusive temos o livro caixa produtor rural. Eu vou demonstrar para vocês aqui o que foi feito. Clicando lá no link, nós preparamos o material aqui com toda a parte conceitual. Assim, fizemos um breve resumo, tá, de todo o que é a obrigação, como transmitir um passo a passo aqui, para quem tiver interesse. É um material bem legal. E também tem, aqui depois nós vamos colocar os links aí, algumas linhas nós já temos aqui. Você é direcionado automaticamente para a página de produto, aqui ao final da página, tá? Então você clica na sua linha de produto, você já vai para a página de produto e aí segue as orientações do pessoal, os que desenvolveram, né? Além disso, aqui no espaço legislação, você tem acesso a todos os nossos eventos Responde, tá? Todos Responde são os eventos gratuitos, diversos assuntos. Também são as nossas publicações diária, né? Ainda mais agora com essa pandemia aí, tá alterando muita coisa. Então aqui está sempre atualizado, tá? Essa página é atualizada diariamente. Também pode visitar a home da consultoria, lá também você tem acesso a várias documentações, tá, de legislação, tanto fiscal como contábil, trabalhista, vários assuntos. E também pode ter acesso ao calendário, tem obrigações municipais, estaduais e federais. Nas atualizações legais também é uma parceria com a IOB, tá? Então é tudo, a nível Brasil, tudo que foi alterado, várias legislações. Nosso portfólio é que abrange todos os produtos da TOTS e o que ele atende.
O TIF, a inteligência fiscal, para o livro caixa não tem essa auditoria ainda, né? Mas vocês podem terem outra obrigação aí que demandem uma auditoria. Então esse é o TIF. E aqui é o blog de clientes, onde eu mencionei agora há pouco. Cadastrando o e-mail, você vai receber as notícias do nosso blog. Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês, tá? Eu vou permanecer por aqui. Agora eu vou passar para o Fausto, da linha de produto, que vai fazer a apresentação aí do que as alterações para o produto. Só um momento, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vocês estão visualizando aí a minha tela de apresentação já? Meu nome é Fausto, eu trabalho na área de desenvolvimento da parte financeira do DataSul, né? E vou mostrar para vocês hoje aqui as implementações que nós fizemos no sistema para atender essa demanda do livro caixa, tá? Tem dois comentários que eu queria fazer que não estão nessa apresentação. Essa apresentação ela está disponibilizada para vocês em PDF ali para vocês fazerem o download, mas ela é uma apresentação bastante simples, assim, só tem alguns prints das telas de cada rotina que nós implementamos ali, né? Depois vocês, no final, ela tem um link para um tutorial que aí sim já está mais detalhado, explicando rotina por rotina o que é o objetivo de cada uma, né? Aqui eu só vou mostrar a tela e vou comentar daí em cima desses prints o objetivo de cada uma das rotinas ali. Tem duas coisas que são importantes a gente falar aqui. A primeira é a seguinte, a gente foi no produto, né, até o momento da geração do arquivo texto, né? Aquela parte ali depois da transmissão, como o Douglas já demonstrou ali, é feito pelo portal da Receita. Então, o nosso desenvolvimento vai até o momento de você gerar o arquivo texto, aí depois você tem que ter o certificado digital, o acesso ao portal para fazer essa parte da transmissão, tá? A segunda questão é a seguinte, como esse desenvolvimento foi um desenvolvimento que surgiu ano passado e aí agora que está começando a ser utilizado, né? A gente tem feito bastante implementações de melhoria em cima de feedbacks e de demandas que a gente tem recebido dos clientes que já estão testando e, enfim, utilizando a rotina, né? Então, quem for utilizar, é importante que fique atento ali àquelas novidades de release que são enviadas para vocês, né? Para ficar sempre a par de alterações que essa rotina possa vir a surgir. Tem alguns itens até que eu já vou comentar com vocês aqui, de demandas que já estão em análise aqui, que talvez a gente tenha implementações no futuro próximo, tá bom? Então vamos seguir aqui a parte do livro caixa, o Douglas já comentou, a parte conceitual, né? Então, qual que seria o fluxo para você poder fazer essa geração do livro dentro do sistema, né? São 8 passos aqui. O primeiro é o que a gente chamou de cadastro de imóveis rurais. Depois vou comentar mais detalhadamente o que é esse cadastro, né? Depois a gente tem uma parte de atualização dos cadastros de tipos de fluxo, porque nós fizemos o seguinte, nós determinamos o livro caixa, ele tem as movimentações e lá você tem que informar o tipo de lançamento e o tipo de documento. E nós determinamos uma associação dessas informações a informações que nós já tínhamos no sistema, até porque a entrega do livro é retroativa, né? Então não teria como o usuário pegar e retornar nas movimentações do ano passado tudo e uma por uma e colocar esses dados aí de tipo de lançamento e de tipo de documento. Seria um trabalho muito grande, né? Então nós fizemos associações a informações que nós já tínhamos de alguma forma no sistema. Então os tipos de lançamento ficaram amarrados aos tipos de fluxo. Então você vai no cadastro de tipo de fluxo para fazer essa amarração. E a mesma coisa os tipos de documento que estão amarrados nas espécies de documento do contas a pagar e do contas a receber, tá?
Então você vai lá, faz esse depara, digamos assim, no cadastro, e na hora da geração a gente parte das informações que já estão nas movimentações para gerar os dados do livro caixa. Na parte de conta corrente, lançamentos que você faça diretamente pelo Caixa Bancos, né? Foi disponibilizado um botão de legislação para você informar esses dados referentes ao livro caixa quando esse lançamento tiver que ser considerado, né? E depois, a parte de geração dele, nós fizemos dentro do módulo layout fiscal do DataSul lá, né? Que também vocês já usam para gerar outras obrigações, né? O livro caixa também está funcionando lá. Então você tem que fazer um passo de importação de layout, né? É o layout 70 para o livro caixa. Depois você tem um programa que faz a extração dos dados do financeiro para o módulo layout fiscal, né? Tem um programa que é do layout fiscal, onde você consegue conferir esses dados que foram extraídos e eventualmente até fazer manutenções, né? Alterar valores, excluir algum registro que não deveria ir para o livro, ou incluir alguma coisa manualmente, né? E por último passo ali a geração do arquivo propriamente dito, tá? Então vou detalhar aqui na sequência um pouco mais de cada uma dessas rotinas, tá? Nós criamos um cadastro de imóvel rural. O livro caixa você entrega, tem um registro lá que diz quais são os imóveis, né, que aquele produtor possui. E para você gerar isso pelo sistema, é preciso cadastrar esses imóveis nesse cadastro novo que tem de imóvel rural, tá? Aqui o detalhe é o seguinte, você informa aqui um estabelecimento. Nós determinamos isso e os clientes que têm gerado o livro caixa, todos eles já tratavam isso dessa maneira. Cada imóvel que ele controla dentro do sistema é um estabelecimento separado. Então aqui você precisa vincular no imóvel qual é o estabelecimento correspondente a ele, tá? Aí tem alguns códigos aqui que a legislação pede, ali CAFIR, o KEPF aí, né? O tipo de exploração e o percentual que aquele produtor tem dentro daquele imóvel, tá? Aqui você informa também, nesse cadastro de imóvel rural, você informa mais duas questões. As contrapartes, que seria outros produtores que tenham participação naquele imóvel, tá? E aqui já tem um ponto que como eu comentei com vocês, né, que tem demandas de alteração para essas rotinas que estão em constante evolução, né? Hoje, o que nós fizemos? Você cadastra o imóvel, diz o percentual do produtor, cadastra aqui as contrapartes, mas a gente não faz nenhum tratamento em cima dessas contrapartes e em cima desses percentuais. O livro caixa é gerado com base no que você tem de movimentação na conta corrente, no contas a pagar, no contas a receber. Existe uma demanda aqui que ao gerar esse livro caixa, você considere o percentual que o produtor tem no imóvel, tá? Isso ainda nós não temos implementado e possivelmente saia isso aí, isso ainda está em análise, tá? E aqui você vincula também, nesse cadastro de imóvel rural, quais são as contas correntes que pertencem a esse imóvel também. Seriam as contas correntes lá do Caixa Bancos, né? E aí o sistema, na hora que eu fizer a extração dos dados do financeiro, ele vai partir dessas contas correntes, lendo as movimentações que tem em cada conta corrente dessas, pendurada no imóvel, né? Para gerar as movimentações referentes àquele imóvel. A segunda rotina, como eu já comentei, né, é o cadastro de tipos de fluxo. Aqui a gente tem uma informação tipo de lançamento do LCDPR. Então é uma classificação lá que é dada pela Receita, e aí você vai fazer um depara mesmo entre a nossa estrutura de tipos de fluxo e o tipo de lançamento do livro caixa, tá? Você amarra isso no cadastro e depois a gente, no momento de extrair os títulos, lá com base no rateio financeiro que está informado lá no título,
a gente determina qual o tipo de lançamento que vai ser gerado no livro caixa. Isso é importante porque pode acontecer, né, a gente tem lá, por exemplo, nos documentos a pagar e a receber, o rateio financeiro, né? Então, posso ter um título que está amarrado em N tipos de fluxo, né? Aquele valor daquele título está rateado entre vários tipos de fluxo. Então, ele vai gerar vários movimentos no livro caixa, porque para cada item do rateio lá com um tipo de fluxo diferente, ele pode ter um tipo de lançamento diferente aqui no livro e vai gerar isso quebrado, tá? É um depara mesmo entre o tipo de fluxo e o tipo de lançamento. O próximo cadastro aqui, a ideia é semelhante, né? Seria o cadastro de espécie de documento, né? Então você tem um campo aqui, tipo de documento do livro caixa. Mesma coisa, tem uma lista lá de tipos de documentos que você precisa para gerar no livro, né? A gente está amarrando isso ao nosso cadastro de espécie. E aqui nesse tipo de documento que você vai informar na espécie, vai ter uma opção lá não considerar. Se você marcar esse não considerar, o sistema vai entender que os documentos daquela espécie não devem ser levados para o livro caixa, tá? O outro cadastro é a mesma coisa, né? Só porque nós temos a espécie de documento e a espécie de documento do contas receber, mas o conceito também é o mesmo, é um deparo ali entre a espécie e o tipo de documento. E aqui é a rotina de movimentação da conta corrente no Caixa e Bancos, como eu comentei, né? Ali embaixo a gente incluiu aquele botão legislação, tá? Então você clicando nesse botão legislação, ele vai abrir uma janela aqui para você informar esses dados aí, de tipo de documento, tipo de lançamento e o ID do participante, que seria para quem você está pagando ou de quem você está recebendo aquele valor que você está lançando, tá? Depois aqui já é a parte do layout fiscal já, né? No financeiro você tem que fazer só essas movimentações e depois a gente vai para o layout fiscal. O primeiro passo é fazer a importação do layout 70. Você entra nesse programa aqui de importação de layouts 0301, né? Vai ter lá um zoom de código de layout. Pesquisando lá vai ter o layout 70, que é o livro caixa. E aí você informa lá o diretório LFP, onde tem já algumas tabelas, que ele vai fazer essa importação para que você consiga depois, no LF0203, visualizar os dados do livro caixa. Você tem uma opção de filtrar lá e ver só as tabelas envolvidas no livro caixa, tá? Esse é um passo simples, você faz uma vez só, né? Importa esse layout e o MLF já vai passar a considerar esse módulo. Depois a gente tem o programa de extração. Esse programa vai ler os dados do financeiro e carregar isso para o módulo layout fiscal, tá? Então aqui você informa qual é o contribuinte, qual é o ano que você está extraindo, né? Aqui tem alguns dados, situação do período inicial, situação especial, data da situação especial. Isso aqui são algumas questões, por exemplo, se o produtor falecer no decorrer do exercício, né? Então você bota lá, situação especial tem uma situação de falecimento, e aí bota a data do falecimento. São situações que a gente não implementou nas movimentações de financeiro, então você informa aqui no momento que você vai fazer a extração, tá? E aí ele vai carregar os dados para o layout fiscal, considerando esses parâmetros que forem informados aqui no momento da extração mesmo. Aqui a gente tem uma possibilidade também de você marcar se você quer extrair dados cuja origem é o nosso módulo de aplicações e empréstimos ou não. Hoje ele é uma opção tudo ou nada, né? Se eu marcar aqui tudo que vem de movimentação do aplicações e empréstimos e passou pelas contas correntes que eu amarrei no imóvel, ele vai considerar. E se eu não marcar, ele não vai levar nada, né? Alguns clientes ali colocaram que tem algumas aplicações que tem que considerar, outras não tem, né? Aí o pessoal está avaliando o que é mais jogo, né? Se a maioria que eu tenho eu considero, eu marco, extraio isso aqui e depois eu vou no layout fiscal e elimino aquelas que eventualmente eu não vou considerar.
Se ao contrário, né, são poucas que eu tenho que considerar, ele marca aqui para não extrair e depois inclui isso manualmente lá no layout fiscal, tá? Caixa e bancos a mesma coisa, tem um parâmetro aqui para você dizer, eu quero levar os movimentos da conta corrente que foram lançados diretamente no caixa e bancos ou não, tá? Também tem uma questão aqui de histórico aqui que você informa para ele gerar lá na movimentação. E aí ele extrai esses dados para o layout fiscal, como eu comentei, tá? Depois, você tem um programa aqui no MLF, que é o LF0203, aonde você tem ali no canto esquerdo superior a informação de layout, né? Se você abre esse combo, ele tem vários layouts lá, SPED, REINF, enfim, várias obrigações que o produto trata, né? E tem ali o LCDPR como uma das opções. Quando eu escolho esse LCDPR, ele vai me listar ali logo abaixo, né? São 5 tabelas hoje que estão envolvidas na entrega do livro caixa, né? Ali o que tem? Tem as contas do produtor rural, tem o demonstrativo, que seria os movimentos mesmo, tem esse ESP-MED contrato, que seria a questão das contrapartes lá, tem a identificação do produtor mesmo e tem a questão dos imóveis rurais que você cadastra. Então, cada um desses movimentos gera dados numa dessas 5 tabelas aqui, né? E através desse programa LF0203 você consegue conferir o que foi extraído e eventualmente alterar coisas e incluir coisas, né? E aí aqui tem mais uma observação importante. O nosso programa de extração de dados, ele não faz um incremento, tá? A partir do momento que você vai lá e diz assim, eu quero extrair os dados de 2018 desse produtor, ele vai, o primeiro passo que ele faz é vir no layout fiscal e apagar tudo que tem de 2018 daquele produtor e depois executar a extração desses dados extração dos dados do financeiro para o layout fiscal. Então, quando você, no seu procedimento aí, vai ter essas modificações feitas aqui no layout fiscal, tem que tomar esse cuidado. Primeiro extrair, conferir se tudo que foi extraído está ok, né? Aí, ok, beleza, agora eu vou fazer os meus ajustes manuais aqui, eliminar registro, incluir, alterar alguma questão de valor aqui, mas daí eu não extraio mais, porque se eu extrair, eu perco as movimentações que eu fizer diretamente aqui no LF0203, tá? Mas enfim, aqui serve para isso, para conferência e ajustes dos dados que vocês vão utilizar na geração. E depois, o último programa é o programa de geração do arquivo propriamente dito, é o LF0501, né? Você informa lá o CPF do produtor, o ano que você vai gerar, informa lá o diretório que vai sair o arquivo, né? E aí ele vai fazer essa geração com base nesses dados que já estão no layout fiscal e que você conferiu e manuteniu ali pelo LF0203. Basicamente são essas as rotinas, tá? Eu, pensei que tinha aqui na apresentação um link para o tutorial, mas não tem, depois a gente pode mandar para vocês aqui também, vocês que participaram, né? O link, mas ele tem lá no TDN, se você procurar por layout fiscal lá, ele tem lá informações, tutoriais, aí tem lá o tutorial do SPED, de outras obrigações também, né? E foi criado lá o tutorial do livro caixa, onde vão constar esse mesmo fluxo que eu demonstrei aqui, né? Essas mesmas rotinas e detalhando cada uma delas lá. E conforme forem feitas implementações, como eu comentei, né? Esse tutorial vai sendo atualizado também, tá? A princípio era isso que a gente fez de implementação. Aí agora acho que a gente vai abrir para a parte de perguntas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, podem colocar aqui que a gente vai tentar responder. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Fausto. Se você quiser passar o link aqui, ô Fausto, você pode colocar aí no bate-papo, aí o pessoal consegue acessar, tá? Se tiver acesso agora. Perfeito, eu vou puxar aqui e já coloco ali daí. Tá bom.
Só um momentinho que eu vou colocar na minha tela agora e já vou ler as perguntas aí, tá? Fausto, eu vou ler aqui, tudo bem? E aí você vai respondendo, a gente vai moderando aqui, tudo. Acho que fica melhor dessa Tranquilo, forma né? do que escrever, que aí já fica gravado. Como essa gravação vai subir para o canal do YouTube da TOTOS, e aí já fica lá, pode ser dúvida de outros também. Bom, a Rosana está perguntando, né? Temos atividade rural em condomínio, onde o total da atividade corresponde a 50% para cada produtor, total de 2 produtores, né? Como gera o arquivo em separado? Nesse caso, estou entendendo que você tem os dois produtores, você controla pelo sistema, né? O que que a gente faz nesse caso? Você tem que ter um estabelecimento para cada produtor ali, né? Porque a partir do momento que eu determinar o estabelecimento um, por exemplo, lá, né, vai ser a minha fazenda um, eu vou vincular essa ao produtor, um dos produtores ali. Toda a movimentação que tiver no estabelecimento um, ele vai considerar como sendo desse produtor, tá? Como eu disse, existe uma demanda agora em relação a essa questão dos percentuais de tratar isso, né? De verificar lá no imóvel, por exemplo, o meu percentual aqui é 50%, então eu só vou levar 50% dos valores que estão movimentados nesse estabelecimento, né? E aí a gente não sabe exatamente se vai implementar isso e como que vai fazer, né? Em relação a essa outra contraparte, você ter controlado isso dentro do sistema mesmo também. Hoje você teria que ter dois estabelecimentos separados, estabelecimento um e estabelecimento 2, e aí gerar as movimentações que tem que ir no livro caixa de um produtor num estabelecimento e de outro produtor no outro estabelecimento, tá? A única maneira que tem de gerar hoje é amarrado ao estabelecimento. Beleza. Isso aí ainda provavelmente vai ser implementado, né? Ainda é uma obrigação nova, é sempre complicado. A Receita sempre solta em cima da hora, é complicado. Mas vamos lá. Esse assunto ele surgiu, um dos clientes, né, que está utilizando essa rotina levantou, só que no caso dele, ele quer um tratamento assim de percentual que respeite aquele percentual, na verdade, né, mas ele não está falando das outras contrapartes ele também controlar no mesmo sistema, né. Aí a gente talvez teria que entender se o cliente tem essa situação ali, né, como é que é tratado hoje já dentro do sistema, né. Como é que faz, como é que estão essas movimentações hoje dentro do sistema, ou se isso está gerado tudo num estabelecimento só e vai fazer o rateio só na hora de gerar o livro, aí depois a gente teria que detalhar melhor essa necessidade, tá? Tá. Não, qualquer coisa eu também peço para lá abrir um ticket aí. Qualquer coisa você pode compartilhar com a consultoria aí. A gente faz um apoio aí no que tange a legislação Exato. também, tá bom? Temos outra pergunta aqui da Rosana Fernandes. Um dos produtores tem atividade que não está na TOTS. Como eu faço para incluir esses movimentos e gerar o arquivo completo desse produtor? Então, aí você consegue fazer através do módulo layout fiscal lá, né? Como eu disse lá, você filtrando por LCDPR lá, ele vai trazer todas as tabelas. Então lá tem a identificação do produtor, as contas correntes dele, todos aqueles registros você consegue incluir movimentação lá manualmente. A questão é o volume disso aí, né? Se é muita movimentação, se onde que está isso, né? Talvez inviabilize um pouco, mas a maneira que tem de incluir coisas que não estão controladas hoje dentro do sistema é por aquele programa do layout fiscal. Ele permite você fazer inclusão lá. Maravilha. A Suzy, ela não, eu não sei se foi falado e a partir de qual versão está disponível aí o livro, Fausto.
Então, Suzy, tudo bom, Suzy? O- a release inicial que ele saiu, eu teria que confirmar, isso acho que foi 12.1.24 ou 12.1.25, tá? Mas como eu comentei, a gente está liberando praticamente em todas as releases algum tipo de alteração do livro caixa, né? Então, o que que é o ideal? Se você vai utilizar o livro e está numa release anterior do que a 12.1.28 aí, que é a última que está saindo, né? Você entrar em contato, abrir um ticket lá, informando que você vai usar e pedindo uma liberação antecipada dessas alterações, tá? Que a gente consegue fazer isso. Quem tiver abaixo da 12.1.27 complica um pouquinho mais, porque na 12.1.27 saíram as últimas alterações de dicionário, né? Mas quem já está na 12.127, a gente consegue facilmente gerar o pacote aí das alterações que estão na 12.128 só para o livro caixa, tá? Legal. Agora vamos para a próxima aqui. Da Rosana, o Fausto, tem como importar no layout fiscal essa movimentação de outra empresa que não está na TOTUS? Acho que foi a mesma pergunta, né? Eu teria que confirmar se ele tem alguma rotina que você importe isso lá, né? Não sei te dizer de cabeça. Eu sei que tem como incluir manualmente, tá? Se tem alguma importação lá, não sei de cabeça. Aí ela complementou aqui. Então, ao extrair, vai puxar valores em 100%, não considerando os percentuais de participação de imóveis rurais. E aí é aquele outro caso que a gente já comentou acima, né? Vai sair o Isso, ele 100%. vai gerar 100% daquilo que está movimentado naquele estabelecimento, né? Aquele percentual hoje ele está utilizando só para a geração dos registros lá de identificação do imóvel e de contrapartes. Beleza. Deixa eu ver só se tem mais alguma aqui, Fausto. A Suzy está perguntando se cada imóvel rural deve ter um estabelecimento. Exatamente. Cada imóvel tem que estar vinculado a um estabelecimento no sistema. Ele vai consistir isso se você tentar vincular o mesmo estabelecimento em mais de um imóvel também, ele vai barrar, tá? Aí ela complementou, ou melhor, ser um estabelecimento. É a mesma tratativa, eu creio, né, Fausto? Isso. Hoje ele está assim, tá? Se Beleza. tiver alguma situação lá que eles tratam de maneira diferente, a gente teria que daí analisar e aprofundar isso, mas a maneira que encontrou hoje é feita essa amarração, imóvel e estabelecimento é um para um, tá? Bom, pessoal, a gente tem mais um tempinho aí, tá? Quiserem, pode ir postando aí as perguntas. Bom, teve mais uma aqui temos mais uma aqui, o Fausto. Temos dois produtores rurais que utilizam o mesmo estabelecimento, mesmas contas bancárias, então teria que fazer a manutenção no IF 0203. É isso? Eu não sei, deve ser uma rotina, né, da datação. Filar 0203, né? Uma das alternativas é essa, né? Você ajustar lá pelo LF 0203. É, a outra, acho que teria que abrir um ticket, assim, detalhando como é que faz essa separação, né? Se é o mesmo estabelecimento nas contas correntes, como que você sabe lá dentro o que, que é de cada um, é, esses produtores, eles dividem algum imóvel que é único ou são mais de um imóvel, né? Aí detalhar essa situação de negócio para a gente analisar ali, eventualmente, uma possibilidade de melhoria, né? Tá Mas ótimo. hoje o caminho que existe, na verdade, para tratar tudo que o sistema não consegue atender é mesmo pelo LF 0203.
Tá ótimo. Espero que tenha ficado. Pode abrir o ticket aí, Rosana, qualquer coisa, e eles vão dar uma atenção nisso daí, tá bom? A Rosana, quer acessar aí, por favor, ou Fausto, você consegue abrir aí a pergunta dela? A Rosana postou uma outra aí. Eu vi aqui, que ela É, colocou que precisamos de uma solução para importar no LF0203. Eu vou confirmar essa informação, tá? Eu não sei se a gente tem a lista aqui de todo mundo que está participando para mandar depois informações complementares aqui. tá, eu te Eu mando. não tenho certeza se tem hoje algum mecanismo de importação ali, tá? É possível que até que tenha mesmo já, tá? Mas se não tiver, também dá para a gente analisar uma melhoria disso aí também. Tá, depois eu te mando o relatório, tá? Aí fica Perfeito. mais fácil. Aguardar mais 2 minutos, ô Fausto, porque não tem mais nenhuma pergunta. E se ninguém fizer mais perguntas aí em 2 minutos, aí a gente encerra aí a apresentação, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Tranquilo. Depois eu pego os contatos contigo então, daí mando essas informações complementares. Eu só vou pedir para todos, né, que tiverem alguma situação que hoje eventualmente o sistema não trata, que registre isso via ticket mesmo, né? Seria interessante, é Porque aí verdade. ele entra lá no fluxo normal de atendimento e priorização com o Product Owner lá, enfim. É importante ter registrado via ticket sempre, né? É verdade, como é uma obrigação aí para esse mês, né? Eu creio que dá para dar uma prioridade aí. Vamos ver se não vão postergar, né? Estão alterando muito aí, mas não tem nada certo ainda. Cara, eu imagino que tem uma boa chance. É, todo mundo está esperando por isso, né? Vamos aguardar. Quer fazer mais alguma consideração aí, Fausto? Que aí a gente já encerra. Não, acho que era isso mesmo. Estou devendo essa resposta aí do importador, se tem algum importador ali para o LF0203, né? Tá. Junto eu já vou mandar o link lá do TDN, eu não consegui pegar aqui porque a gente começou Não, a tranquilo. responder as perguntas, né? Mas daí eu mando por e-mail também o link do tutorial ali que detalha bem tudo que a gente passou aqui daí. Tá. Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos, tá? Em nome da TOTUS. Espero aí que o evento tenha sido produtivo e estamos à disposição aí. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato aí com o suporte, tá? E aí vai chegar no Fausto e vamos alinhando aí, trabalhando juntos para desenvolver essa nova obrigação aí. Eu agradeço a participação de todos, ótima tarde e, e até a próxima. Obrigado, Fausto. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Um abraço a todo mundo aí. Abraço, Suzy.